Irmãos, nós vamos dar sequência à nossa proposta de pregar em Efésios. Chegamos ao capítulo 3, do verso 14 ao 21. A partir do mês que vem, nós vamos interromper as mensagens tanto de Efésios quanto de Filipenses à noite, para falarmos sobre família. Então, as mensagens do boletim, as mensagens matinais, as mensagens da noite, nós trabalharemos o tema família, à luz da Bíblia, e como um desafio, orem para que Deus coloque palavras que nos mostrem que tipo de família cristã nós estamos mostrando ao mundo. Que participação tem o homem, que participação tem a mulher, os filhos, e mutuamente uns para com os outros. Então, oremos a Deus para que essa palavra seja oportuna, restauradora, desafiadora, revitalizadora também dessa parte tão essencial, tão fundamental, mais importante do que tudo. Abaixo de Deus não há nada mais importante do que família. Igreja, trabalho ficam bem distantes, mas Deus, prioridade máxima. Família, prioridade logo abaixo. E as demais ficam bem abaixo também. O texto de Efésios, capítulo 3, verso 14 a 21, vai incluir algo sobre família também. Vamos a ele. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado por esse texto tão precioso, que revela que no íntimo do coração de um cristão sincero existe uma área muito grande para a manifestação do poder do Espírito Santo. Faz isso, Pai, ficar claro a cada um de nós nesta manhã, para que vivamos a vida muito acima da normalidade humana e vivamos sim na plenitude do Espírito do Senhor. Agrada-te, Pai, dessa mensagem, torne-a compreensível, acessível e ao mesmo tempo praticável no cotidiano de nós todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todo cristão precisa ter consciência de que ele é um adorador. E ele tem que ser um adorador reverente. Um adorador reverente, ele se preocupa com a oração, que é parte integrante da sua adoração. A oração, a vida, a dinâmica de uma vida de oração, inclui o temor, mas não se deve desprezar também a postura. Muitos de nós temos que olhar o cenário bíblico de oração para percebermos que Deus valoriza o sentir, o orar com convicção, com fé, mas também a própria postura do corpo revela alguma coisa que se sente.
O ajoelhar, por exemplo, o prostrar, por exemplo, o erguer as mãos. Ninguém ora numa posição eternamente sentado ou eternamente deitado em berço esplêndido. Todos nós oramos porque alguma coisa nos comprime a alma. Alguma coisa nos move o coração e o sentimento. Voltando para o lado particular, quando a família começou a sofrer a luta da minha sogra com a enfermidade, os que são cristãos na família, com certeza, por amor a ela, por amor e temor a Deus, oraram pela saúde dela com muito mais veemência, com muito mais vigor. É a velha história, quando o calo aperta na sua vida, com certeza por aquele motivo, você vai orar com muito mais inquietação de alma, com muito mais temor, com muito mais constância, e vai se preocupar com o temor que é devido ao Senhor. Quando uma pessoa valoriza um assunto, quando aquele assunto é o desejo sincero de sua alma, seja a saúde de alguém, a conversão de alguém, um casamento de alguém, um filho perdido que Deus pode trazer de volta, aquele assunto vai te mobilizar para orar. Aquele assunto que te inquieta a alma vai te curvar, vai te fazer ajoelhar, vai te fazer quebrantar. Eu passei por maus bocados esses dias, porque eu não sei se é porque eu sou pastor ou o mais rodado na vida de fé, não sei. As piores coisas sobraram para mim. As piores são aquelas que você tem que correr atrás de UTI, de médico, de reconhecer corpo, de ver coisas que parece que a gente está no Hades. E numa dessas horas, eu olhei para o rapaz que cuida da funerária, e eu vi ali todo engravatado, trabalhando, fazendo o serviço dele, e eu ali muito próximo de toda aquela tragédia, e eu olhei para o olho dele e falei: você lida com a morte todo dia, não é? Ele falou: é. E aí eu encarei ele e falei: e você está preparado para ela? Eu pensei que ele ia desabar quando eu fiz essa pergunta. Falei: você está preparado para ela? Porque eu estou, a minha sogra estava, e você está? Você crê em algo? Algo que vale a pena? Você morreria por aquilo que você creu? Isso é só um trabalho, é só uma massa que não tem mais alma, que você lida e manipula, tira de um saco, coloca num caixão, investe roupas e flores. E você, meu irmão, está preparado para enfrentar a realidade, não da morte dos terceiros, dos distantes, dos próximos, mas a sua própria? Quando é assim, a gente ou fica alienado e deixa para lá, ou a gente fala: Senhor, é comigo. Por esse menino orava eu, e Ana orava de maneira angustiada, ao ponto do profeta olhar para ela e dizer: está bêbada. Porque quando uma pessoa busca e ora a Deus com sinceridade, e não apenas na mecanicidade do termo, não apenas no ritual do termo, a alma entra em ebulição. E aí então aquilo ela faz com muito maior empenho, com muito maior paixão. Eu não sei se aquele rapaz vai aceitar a Cristo ou não, mas ele ouviu o que tinha que ouvir e depois saiu para fazer o trabalho que ele escolheu para viver e sustentar a sua família. Mas quando a gente fala da oração aqui, nós estamos falando de um homem chamado Paulo, que tinha uma paixão, um amor pela igreja tão grande, que no texto anterior que pregamos ele diz que a igreja, ela tem o poder de tornar a multiforme graça de Deus conhecida dos anjos e de todos os poderes que regem esse mundo espiritual. É a igreja que é a universidade que vai mostrar ao mundo a maior lição, a graça e os mistérios de Deus revelados em Cristo, e para nós não é mais nenhum mistério. Você então é o PhD de Deus para mostrar ao mundo analfabeto em Bíblia quem é Jesus.
Esse Jesus que venceu a morte e injeta no coração do crente a esperança bendita de que aqueles que creem nele, ainda que estejam mortos, eles vão viver outra vez, mas não podem ter a esperança depositada em Cristo apenas para esta vida, e sim também para aquela. Então as nossas duas vidas, essa que temos que viver na carne, tem que ser grandiosa e gloriosa, como um preparo para aquela que é a verdadeira. Paulo então usa tudo isso para dizer: por esta causa eu me coloco de joelhos. Então eu queria comentar com vocês sobre isso, de joelhos. Propor esse tema, olhando para esse texto, para que você entenda que orar é importante, é essencial, é tremendo, é prioritário, é o precursor de um novo tempo, de um avivamento pessoal e coletivo. Orar não é uma mera ladainha, não é uma mera repetição vã, condenada por Jesus. Orar é o derramar a alma apaixonadamente por algum assunto que te sensibiliza, que te comove, e no caso nosso, é pela igreja. De joelhos, nós precisamos orar pela igreja, pelo nosso povo, pela igreja que nós abraçamos e prometemos um dia, por profissão de fé, ou por filiação, ou por transferência, um dia falamos: Senhor, é ali que eu quero florescer, é ali que eu quero te amar, é ali que eu quero te conhecer, é dali que eu quero sair para tornar essa mensagem conhecida do mundo. Mas se você não se empolga, não se apaixona, não se derrama e não ora por isso, você nada fará além do mero obrigatório. Por isso Paulo diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. Então eu quero propor aos irmãos, de maneira didática e também partindo da expressão e da experiência de Paulo, esse tema: de joelhos. Em primeiro lugar, de joelhos pela família de Deus. Olha o verso 14 e 15. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Ele estava preso, passando por tribulações, dizendo: não se desanimem com minhas tribulações, pois a glória de vocês está nisto. Um pastor que está preso e ainda preocupado com o crescer de vocês. Eu me coloco de joelhos por esta causa. Lá na prisão ele está dizendo isso, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu sobre a terra. Paulo está dizendo: de joelhos pela família de Deus. Você tem artrite ou artrose espiritual? Se você tem, ficar de joelhos não é da tua preocupação. Quando uma pessoa se ajoelha, quando uma pessoa se prostra, o que vocês acham que ela está fazendo? Quando ela se ajoelha, ou quando ela se prostra com as mãos espalmadas no chão e com o rosto em terra, o que ela está fazendo ou demonstrando? Sim, ela está orando, mas ela está demonstrando o quê? No gesto, humildade. Ela está dizendo: eu me rendo, eu me rendo, eu sou incompetente para gerir esta situação, eu não tenho competência para agir diante da tamanha grandeza que é a igreja, o reino de Deus, mas o Senhor me chamou para trabalhar nela, na causa do Senhor, a menina dos olhos do Senhor. Então eu me coloco de joelhos pela família de Deus. É o que Paulo está dizendo. Quantas vezes a membresia desta e de qualquer igreja, nas horas mais difíceis das controvérsias, dos relacionamentos partidos, dos questionamentos por uma coisa ou outra, ou por uma, desculpe irmãos, usar uma palavra aqui, que foi usada por um amigo meu, a semana passada veio aqui chorar no meu escritório, pedir ajuda, um pastor mais novo do que eu, estava ontem lá no sepultamento, e ele disse assim: olha, eu estou saindo da igreja. E eu falei: por quê? Ele disse: não sei. As pessoas que lideram lá me disseram que é por algumas besteirinhas. E eu falei: que besteirinhas? Não me falaram. Vocês acham que isso é normal? É assim, o reino de Deus envolve besteirinhas. E por causa de besteirinhas, ao invés da grande causa, eu me colocar de joelhos e falar: Senhor,
põe a mão, faz o que tem que fazer, mexa onde tem que mexer e depois nos levante como uma família. E família, meus irmãos, eu volto a dizer, seja no nível humano, homem, mulher, filhos e filhas, avós, avós, sobrinhos, primos, cunhados, cunhadas, é um patrimônio que milhões não possuem. Se você tem uma, valorize-a, ame sua mulher, ame sua esposa, mas ame não apenas porque tem um nome num cartório, não apenas porque tem um termo lá de casamento civil, ame aqui. E não só aqui, e não só num documento que comprove, eu sou casado com essa mulher. Esse documento, sabe o que as pessoas costumam fazer com ele? Vai no cartório e fala, rasga, me dá outro, que está escrito, dissolvido, divorciado. Irmãos, está impressionante o mover para destruir a família, para destruir, detonar a família. E detonar a maior família, que Jesus disse, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Mas como que nós vamos nos posicionar? De joelhos, pela família de Deus. Outra coisa, de joelhos, pela vida com poder. Verso 16. Por que Paulo se colocou de joelhos? Para que segundo a riqueza da sua glória, o próprio Deus, o Pai Todo-Poderoso, conceda que sejamos fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior. De joelhos, para que a nossa vida tenha poder. Olha o que Paulo pede. Eu peço que, segundo a riqueza de Deus, alguém consegue medi-la? Alguém consegue medir a riqueza de Deus? E a Bíblia fala que, segundo a sua riqueza em glória, quer dizer, já potencializa aquilo que é poderoso e imensurável. E um cristão é convocado pelo próprio Deus que diz, invoca-me, invoca-me. E o que Deus promete? Eu te responderei. E o que Deus diz que vai fazer quando eu invocá-lo? Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Paulo está dizendo, olha, eu me coloco de joelhos para que vocês tenham uma vida com poder, no íntimo, não esse poder do dominador, do déspota, do líder, do chefe, do mandão, mas esse poder que vem da alma, que torna a pessoa que tem esse poder uma pessoa com autoridade, de servo como referência de vida, como o próprio Jesus disse. Ele ouvia os discípulos discutindo várias vezes, quem é o maior aqui? Quem é o maior aqui? Eu acho que ele ficava corroído de compaixão e de indignação, porque ele dizia, eu que sou o maior, ele, que veio para servir, ouvia os menores, os miseráveis, querendo disputar quem é o maior. Paulo diz, eu me coloco de joelhos pela vida com poder. Quando ele fala vida com poder, ele diz, olha, Deus tem uma riqueza tão grande que eu oro de joelhos para que Ele dê a vocês o fortalecimento com poder pelo Espírito Santo. Lá no íntimo, lá no coração, lá onde tudo começa para depois o gesto, a vontade, a atitude modificar. Se você não é mobilizado pelo Espírito Santo no íntimo, você não sai do lugar, a estagnação permanece. Você, se fizer algo, fará por mera obrigação, ou por alguém que te empurrou, e naquele momento você fará algo, mas não haverá constância na sua vida. Por isso que Paulo diz, me coloco de joelhos pela vida com poder. Um poder sempre crescente, mas nunca completo. Enchei-vos do Espírito, quer dizer, você é como uma esponja nas mãos do Espírito Santo. Ele te enche. E o que é que Deus faz? Ele te espreme. E o que é que sai de alguém cheio do Espírito Santo? Poder, virtude. E depois ele te deixa seco e vazio, ele te enche e Deus te espreme, e ele te enche e Deus te espreme. E aí o que vai sair de dentro de você, cristão? Rios de água viva para matar a sede de muita gente. E olha, meus irmãos, há muito tempo eu oro por isso, principalmente pela IPB. A IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil.
cheia de pessoas de mente muito esclarecida, que argumenta sobre qualquer tema com propriedade, mas desertificados na alma. E tanta gente sedenta, precisando de alguma coisa que você tem para dizer, mas se falta o poder, nos calaremos e teremos talvez até o atrevimento de fazer a seguinte afirmação: para que orar se Deus já sabe? Você já certamente ouviu isso de alguém. Para que orar se Deus já sabe? Eu ouvi alguém muito tempo atrás dizer: para que pedir perdão se Deus já me perdoou? Não dá para argumentar com alguém com essa linha de pensamento. Não é possível argumentar desse modo. Por isso que Paulo disse: eu me coloco de joelhos pela vida com poder. Que Deus fortaleça a nossa igreja. Essa igreja, irmãos, que eu tenho que aprender a amar. Vocês têm que aprender a amar, mas um amor constante que cresça e que te mobilize, a ponto de você falar: o que eu faço? Qual é a minha utilidade? E aí Deus, com poder lá no íntimo do seu coração, vai te fortalecer, e com certeza algo de muito poderoso você fará. De joelhos, não só pela família de Deus, não só pela vida com poder, mas de joelhos, pela habitação de Cristo dentro do coração. O versículo de número 17, primeira frase: assim, com esta postura quebrantada, com este poder no íntimo, Cristo habite no vosso coração. Paulo ora por isso, que Cristo não seja apenas um hóspede. Sabe aquele velho quadro, Cristo é hóspede, bem-vindo nessa casa? Aquele quadro é uma furada. Ele não é hóspede, ele é dono. Ele é o proprietário de tudo, ele é o dono, ele não tem que pedir licença. Se ele quer entrar, sentar e colocar o pé no sofá, ele faz. Se ele quer abrir a geladeira, ele faz. Ele não precisa falar: eu posso. Se ele é o teu dono, o teu senhor, ele é o hospedeiro. Eu é que sou o enxertado no reino. Eu era a oliveira brava, agora sou enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Por isso que Paulo diz: de joelhos pela habitação de Cristo dentro do coração, que é a fonte do sentimento, que é a fonte do pensamento, que é a fonte do afeto. É lá dentro que Cristo tem que habitar, para que você se pareça com Ele, para que eu me pareça com Ele. Mas se ajoelhe por isso. Se você simplesmente falar: Senhor, habita no coração, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Olha, irmão, tem gente, você falou o quê? Como é que eu vou dizer amém se você falou numa língua que eu não entendo? Diga em alto, eu quero. Quando você quer explicar algo, você entendeu? Eu vou soletrar. Ou então você diz: quer que eu soletre? Diga: Senhor Deus, habita no meu coração, toma conta de mim, reina em mim. Como diz aquele velho cântico, que já está com 20 anos de idade: sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Esse é o Jesus que Paulo diz: eu me coloco de joelhos, para que realmente Ele habite poderosamente lá dentro do nosso coração. De joelhos, pela estruturação da vida em amor. Versículo 17, parte B: e assim vocês estarão arraigados e alicerçados em amor. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele orava para que a vida dos efésios fosse botanicamente e fosse de uma forma estruturalmente, linguagem de arquiteto e de engenheiro, bem edificada. Ou seja, ele queria que na agricultura espiritual, cada árvore plantada por Deus pudesse produzir frutos, e cada edifício construído em cima do fundamento que é Jesus pudesse ser construído como pedras vivas. Pedro diz isso: vocês são pedras vivas. Irmãos, de joelhos. O meu desafio e a minha proposta para a nossa igreja aqui, lá se vão janeiro, fevereiro, 3 meses que eu assumi a igreja. E eu não estou aqui para brincar, não. Eu não estou aqui para simplesmente falar: tá bom,
estou acomodado, estou confortado, estou morando no olho do furacão ali, não para de passar carro ali o tempo todo. Não, irmãos, tem vida por aí afora, e nós que somos o rio de água viva, a fonte, nós temos que sair dali e daquela escada para baixo dizer: esse mundão aqui é o meu campo missionário, é esse mundo que Deus quer que eu vá. Por isso que Paulo diz: eu me coloco de joelhos. Sem isso eu posso ensinar, você pode dar aula, você pode tomar decisões. Se não houver ninguém aqui na igreja orando de joelho para que Deus faça tudo fluir e funcionar, não vai dar. E aí Paulo diz: olha, eu oro para que a vida de cada um seja estruturada como se fosse uma grande árvore cuja raiz está fincada em terreno fértil e cujos frutos hão de brotar para matar a fome de muita gente. Eu oro por vocês para que a estrutura de vida de cada um individualmente esteja tão solidificada na base que é Jesus, para que cada pedra que for colocada, como diz um hino, a glória do edifício será do Rei Jesus. E você vai dizer: que maravilha, pelo menos um tijolinho eu coloquei ali. Pedra não, se for de tropeço, muito menos, mas tijolos você pode colocar a sua parte. Paulo diz: de joelhos. Duas últimas ideias: de joelhos pela compreensão e apropriação do amor de Cristo. Versículo 18 e 19. Por que Paulo orava? De joelhos pela causa, pela família. Por que Paulo orava para que Deus nos desse poder no íntimo? Por que Paulo orava para que as pessoas pudessem realmente ter uma vida estruturada como uma árvore com raízes profundas, um edifício com pedras vivas? Ele orava para que nessa sequência de pensamentos e de ideias, todo mundo ali pudesse compreender e se apropriar do amor de Cristo. E ele usa dimensões conhecidas de cada um de nós. Ele diz: olha, sabe por que eu oro? Para que um dia, mais e mais, vocês tenham compreensão, juntamente com todos os santos. Compreensão é: eu entendo. Depois eu sinto, eu entendo, eu sinto, eu sinto, eu entendo. Ele diz: eu quero que vocês entendam de maneira igual. Qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Cristo. E assim vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. O quão ou o quanto de Cristo há na sua vida? O quão cheio dele você está? Na quinta-feira, na sexta, quando eu estava no hospital e já tinha falecido, e eu tive que falar horas e até resolver tudo, eu estava sozinho e meu cunhado apareceu e resolvemos o que tinha que resolver, e ele tinha que pegar a filha, e eu pedi uma carona até a Brigadeiro, no cruzamento com a Paulista. Falei: de lá eu tomo um ônibus e vou para casa. E eu falei: não vou a pé, não vou de ônibus, eu vou a pé. Ele me parou lá, foi embora, eram umas 5 horas, e eu falei: eu vou a pé. E vim andando pela calçada do outro lado da Paulista até chegar na Rebouça. Eu não sei quantos quilômetros, eu não sei. Mas eu vim olhando pessoas, o movimento, e eu fui vendo quantas pessoas será que estavam andando ali. E o jeito das pessoas andar agora é assim, ó. É um benzimento introspectivo naquele tal de smartphone. Parece que todos se desconectaram do real. Gente atravessando a rua sem saber se o farol era para ela ou não. Gente esbarrando em gente. Eu preferia andar, sabe, não tem aquelas marcas para as pessoas deficientes visuais. Eu falei: eu vou andar, porque eu tirei o óculos, sem óculos, se alguém passou por mim, eu não cumprimentei, porque depois de 5 metros sem óculos, eu não identifico a pessoa. Eu sei que tem um ser ali andando, mas eu não sei quem é. Mas eu vi quantas pessoas andavam ali vagando. Para onde vão? O que vão fazer? São salvas ou não são salvas?
correndo pela vida. E eu ali, querendo chegar em casa para falar e abraçar a Sheila e fazer coisas. E eu falei, Senhor, na igreja a gente às vezes está assim também, correndo para lá, correndo para cá. E Deus está dizendo, como eu anseio pelo coração de vocês, como eu quero encher vocês da minha plenitude. Há um topo que vocês precisam chegar, e vocês correm por tantas coisas, como Marta, que tem hora de correr para a pia, tem hora de correr para o tanque, tem hora de correr para o banho, sim tem, mas tem uma hora que a poetisa chamou de hora bendita, e nós não podemos desprezá-la. De joelhos, pela compreensão de quão grande, de quão imenso, de quão profundo, de quão pleno é o amor de Deus. E aí a gente começa a pensar, não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, mas tem uma coisa que eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me guardar, para guardar o meu depósito, a minha alma, até aquele dia. Então que sejamos plenos de Deus, cheios de Deus, inundados do amor de Deus, que saibamos dizer em alto e bom som, com os melhores argumentos, eu sei que Deus me ama. E eu também amo a Deus, não como Ele merece ser amado, mas eu ainda não estou tão cheio dEle quanto deveria. E então vamos nos colocar de joelhos, irmãos, porque é só assim que nós mobilizaremos o mundo e uns aos outros. E finalmente, de joelhos, pela capacidade de tributar a Deus a glória devida ao seu nome. Verso 19, 20 e 21. De joelhos, pela capacidade de tributarmos a Deus a glória devida ao seu nome. O verso 20 e 21, Paulo termina com uma doxologia, com um elogio grandioso. Ele diz, olha, então, diante de tudo isso pelo que eu me ajoelhei, eu quero dizer que para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de qualquer pensamento que eu tenha, de qualquer pedido que eu faça, pelo poder que Ele tem, poder que age em mim e age em nós, eu quero dizer, a Ele a glória. A Ele a glória aonde? Aonde? Na igreja. Por isso que Paulo diz, eu me coloco, porque quando a glória de Deus se manifesta na igreja, é porque já se manifestou na nossa vida particular. E ajuntamento de gente gloriosa, ajuntamento de lâmpadas acesas, o que tem naquele ambiente? Muita luz. As trevas não vão nos sufocar, porque somos a luz de Deus no mundo. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu me coloco de joelhos para que tenhamos a capacidade de mencionar, tributar a Deus os elogios que Ele merece. Senhor, Deus, eu te louvo, Senhor. Eu já vi esse filme, irmãos. Quantas vezes a gente não pede na igreja? Eu quero que a sua oração seja só para adorar a Deus. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor me ajude, em nome de Jesus eu peço que o Senhor me socorra, em nome de Jesus eu estou com uma unha encravada. Cadê a glória? Elogie Deus. Irmãos, alguém aqui, por mais que goste de futebol, aguenta 5 minutos daqueles caras discutindo, falando 20 ao mesmo tempo, e você fala, eu quero entender o fio de meada, eu quero identificar a frase, do que eles estão falando. Deus está dizendo na boca de Paulo, olha, Ele é poderoso, glória a Deus. Ele é poderoso para fazer, glória a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, glória a Deus. Ele é poderoso para fazer conforme o poder que Ele colocou no meu íntimo, no teu íntimo, glória a Deus. Glória a Deus aqui na igreja, glória a Deus na vida de vocês. Por isso que Paulo diz, eu me coloco de joelhos por causas tão nobres. Irmãos, crentes se empolgam, crentes se entusiasmam, e quando há fervor e luz, crentes manifestam isso. Por isso que o salmista cobra de nós, tributai ao Senhor
a glória devida ao seu nome. Fale, elogie Deus, bendiga o seu santo nome, começando por se ajoelhar e falando: Senhor, eu sou tímido, eu sou travado, eu tenho que te conhecer mais, eu tenho que ler tua palavra, eu tenho que ter um vocabulário e um sentimento que me ajude a tributar ao Senhor a glória em todas as coisas, por todas as coisas, em todas as causas. Por isso que Paulo diz: eu me coloco de joelhos perante o Senhor por essa causa. Coloque-se de joelhos com muito mais frequência do que você está. Coloque-se de joelhos. Ali está um irmão, eu não sei por que ele se ajoelhou, mas alguma coisa ele está clamando a Deus ali. E eu dou glória a Deus por isso. Eu não sei, ele deve estar emocionado, ele deve estar sentindo algo, isso é muito bom. Às vezes nós inibimos o agir de Deus com as nossas posturas rígidas, tolas. Quebrantamento é algo que nós precisamos. Por isso nós vamos orar, terminando essa mensagem dizendo: Senhor, glória a Deus, porque o Senhor ainda nos sensibiliza o coração. E Spurgeon dizia: isso não te toca? Se Cristo não te tocar, quem sou eu para ter tal pretensão? Ore, feche os seus olhos nesse instante. Pai, obrigado pelo texto de Efésios, vindo de um homem que era preso, mas que não se permitia prender a alma. A palavra nunca ficou algemada, ele sempre a soltou de maneira efusiva, grandiosa. Tira, Pai, de nosso coração o que nos reprime, o que nos inibe, o que nos torna prisioneiros de circunstâncias. Eu te louvo porque o Senhor é o consolador dos que sofrem, porque o Senhor é aquele que nos acolhe em teu colo nas horas de nossas angústias, porque o Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas e também nos concede lágrimas sinceras, porque ninguém que não sofra saberá o valor do consolo, ninguém que não chora saberá o valor de uma lágrima, ninguém que não se alegra saberá o valor de se alegrar com os que se alegram. Faz um mover nessa igreja, Pai, para que a nossa aliança não seja apenas um nome no CNPJ, no boletim, mas seja um pacto de todos nós nos ajoelharmos diante do Senhor para recebermos no íntimo esse poder, essa mobilidade espiritual, para mostrarmos ao mundo que somos, por Jesus, mais que vencedores, e até na tribulação o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Guarde, Pai, esse irmão que se ajoelhou, seja ele tendo problema ou a luta que tiver, que ele seja erguido pelo teu poder. E em nossas arrogâncias, quebranta-nos, quebra-nos, para que também possamos nos humilhar e de joelhos clamar por uma igreja vigorosa, humilde, pura, que proclame e vivencie o Evangelho, para que quando alguém passar por nós, passar pela nossa calçada, pela nossa vida, questione, porque estão alegres eles, porque cantam com tanto vigor, porque falam com tanta força sobre Jesus. E aí nós vamos dizer em alto e bom som: porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Faça grandes coisas por nós e nos ajude a fazermos grandes coisas mediante o teu poder, em nome de Jesus. Amém.